Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental e que precisa ser discutido com seriedade e acolhimento: a violência contra a mulher e os direitos das mulheres, especialmente em contextos de vulnerabilidade e dependência química. E para isso, temos a honra de receber aqui com a gente Ludmila Guiar, tem a formação em Direito, com mais de 6 anos de experiência em políticas públicas para mulheres. Ela foi coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher e atualmente lidera a coordenação de assistência social jurídica, promovendo mediações, orientações e acolhimento jurídico gratuito e humanizado. Ludmila, seja muito bem-vinda aqui com a gente hoje, viu? Obrigada por essa oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema tão importante. Obrigada pelo convite. Ludmila, vamos começar com uma explicação. O que caracteriza a violência contra a mulher e como ela se manifesta nas diferentes formas no cotidiano? Então, a violência contra a mulher é qualquer ação baseada no gênero, que cause morte, dano físico, sexual, patrimonial à mulher. Ela pode acontecer tanto no âmbito público como no privado, e é a manifestação da desigualdade de gênero. Então, essa manifestação ela é de estruturas sociais, tanto econômica, cultural também, que acaba inferiorizando essas mulheres. Ludmila, quais são os principais tipos de violência contra a mulher e o que é previsto na Lei Maria da Penha e como identificar essas agressões? Então, os principais tipos de violência, por exemplo, violência física, essa violência é qual que é mais a gente consegue identificar, Então, que ela deixa marcas na mulher. Então, é um soco, um tapa. Temos a violência psicológica, que é a violência mais silenciosa. Ela acaba tirando a autoestima da mulher, a autonomia dela. Então, são humilhações, ameaças. E essa violência ela é muito difícil, para a mulher superar e identificar. Temos a violência sexual, que é estupro, abuso sexual. Tem a questão também do sexo sem consentimento, isso é importante a gente informar. Até mesmo a questão de impedir ela, de uso de anticoncepcional, e métodos assim também. Temos a violência moral, que algumas mulheres acabam confundindo com a violência psicológica, que é calúnia, difamação. A gente consegue identificar, claro, por exemplo, numa relação entre que ela está buscando a sua independência financeira. Então, ele acaba ali caluniando, acusando ela de falsas alegações para realmente acabar com aquela moral dela, Uhum. Temos a violência patrimonial. Essa violência é, no caso da mulher, impedir dela trabalhar, buscar a sua vida, a sua independência financeira, ou que ela já tem independência financeira e ali ela esteja numa situação que ela conquistou muito, por exemplo, um objeto, um celular, e ele acaba com aquele objeto. Então, a gente consegue identificar também essa violência patrimonial. Então, é importante a gente informar essas principais, porque quando chega na violência física, ela já passou por diversas outras, A violência ela é um ciclo. Então, aí ela já começou com a violência moral, com a psicológica e chega até mesmo na física, Então, é importante também informar que a Lei Maria da Penha, ela foi reconhecida pela ONU, como umas 3 melhores do mundo, na prevenção e no enfrentamento à violência. Então, é possível ainda acreditar e identificar esses tipos, para que ela consiga romper com esse ciclo. Uhum. E existe algum perfil desses agressores, ou a violência de gênero atravessa todos os contextos sociais? Então, a violência de gênero, ela atravessa todos os contextos sociais, culturais, Eu acho que não acredito num perfil do agressor. Por quê? Ele pode ter níveis de escolaridade, ele pode estar envolvido em religião, ele pode ter diferenças de idade, então a gente não tem esse perfil. Mas a gente consegue identificar um possível agressor no comportamento e na mentalidade dele, principalmente num comportamento machista, patriarcal,
né, num comportamento de ciúmes, né, infundados, na questão também de violência, às vezes, que já cometeu enquanto ele era criança, né? Então, a gente sabe, repetindo, nesse ciclo de violência, esse agressor ele já deve ter visto o pai agredir a mãe, então, no inconsciente dele, isso é normal, né? Tem a questão também do uso de álcool e droga, que acaba também impulsionando essa agressividade também. Então, a gente colocar um perfil do agressor, a gente pode até mesmo não dar voz, né, a essas futuras violências também, a gente não conseguir identificar. Mas esses comportamentos, né, é possível. Você fez uma pontuação, Ludmila, que se refere à dependência química, né? E ela sabe que ela pode ser um dos agravantes nos casos da violência contra a mulher. E aí eu gostaria que você pudesse falar, né, nesse contexto dela sendo a vítima ou até mesmo no contexto familiar ao qual ela esteja inserida. Ah, sim. Então, a questão do álcool e da droga, né, ela pode causar essa impulsividade, né, conforme eu informei. Tem até um relato, que eu vou até dar um exemplo, como que isso acaba agravando, né, nesse contexto familiar. Eu, enquanto estava na coordenação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, tinha um projeto muito significativo que era o Desconstruindo o Machismo. Na época, né, não tinha ainda na Lei Maria da Penha esse cuidado com os homens agressores, porque hoje, pela lei, tem esse cuidado deles estarem em palestras, de estar em tratamento, né? Antes não tinha. Então, Volta Redonda já estava avançando nesse combate à violência através desses projetos. E isso era conduzido por um policial militar e um coach. Então, a gente fazia esse projeto, todos os homens que recebiam uma medida protetiva deferida, eles eram convidados a assistir essa palestra. E dentro disso eu fui assistir para saber de fato como que estava sendo, acompanhar alguns relatos, e um deles me chamou muita atenção envolvendo essa questão da dependência química, né? Ele falando que já era recorrente ele ter uso, né, de álcool e de droga, mas nesse dia ele tinha passado o dia inteiro no bar. E aí chegou em casa, a esposa lá fazendo comida, começou a brigar, a discutir. Ah, você todo dia tá no bar, você tá... E aí ela ameaçou pegar uma panela com óleo, alguma coisa nessa briga, nesse calor da discussão, ameaçou a jogar nele. Ele, na impulsividade, na falta do autocontrole, né, por causa do álcool, pegou um cabo de vassoura e jogou na cabeça dela. E ela chegou a desmaiar. Aí, nesse relato dele, ele se emocionou, né? E aí ele se conscientizou. Ele falou, olha, eu não sou esse tipo de agressor, né? Mas hoje estar aqui nessa palestra ouvindo isso, eu entendo que o álcool está me deixando mais agressivo, eu perdi totalmente o controle, eu poderia ter levado a minha esposa a óbito, né? Então, eu mesmo tive a iniciativa de me cuidar. Então, isso, assim, deixa claro que como o álcool, ele acaba... né, gerando essa impulsividade, essa agressividade. Tem também a questão da instabilidade financeira nesse contexto familiar também, né, que isso também pode causar. Sim. E, Ludmila, me fala o seguinte, a gente está abordando em relação ao homem fazer o uso de álcool e drogas. No caso, no cenário que a mulher também faz o uso dessas substâncias, elas acabam ficando mais vulneráveis a essa violência. E como que a gente conseguiria garantir o direito dessas mulheres? O que está previsto em relação a esse respaldo para elas? Sim, você está tocando num assunto muito importante, porque a mulher que ela faz o uso, né, de álcool e droga, ela acaba se submetendo a diversas violências, né? Tanto na questão física, sexual e até mesmo na institucional. Porque ela tem a negligência, às vezes, de um serviço público por não ter voz, porque ela está alcoolizada, ela está drogada, né? Então, requer um atendimento intersetorial. Então, o que nós temos que fazer? Ter um atendimento humanizado e não discriminatório, né? Uma ampliação da rede de proteção com fortalecimento disso, envolvendo questões da saúde, né? Todos os núcleos ali para realmente ajudar essa mulher.
né? Também tem a questão de dar visibilidade aos direitos dela, né? Ter acesso a defensor público ou núcleos de prática para que ela realmente tire as dúvidas dela com relação a isso. E eu acho também que é extremamente importante os equipamentos dar voz também e visibilidade para a questão, por exemplo, de mulheres que têm dependência química, né? Para a política pública, né? Evidenciar dados para a gente fortalecer os direitos dela, né? Então, isso também é extremamente importante, que às vezes falta também nos equipamentos, né? A gente identificar onde que está o perfil dessas mulheres, o porquê que elas estão ainda, né, nessa dependência química, então, para construção dessas políticas públicas. Sim, então é uma construção desde a base mesmo, em relação a esse conhecimento, a abordagem, como a gente conseguiria, ou melhor, como essa rede de apoio conseguiria ajudar essa mulher num contexto geral, não só naquele momento específico. Exatamente, isso. Entendi. A gente vê que com o nosso projeto, né, da Circuito pela Vida, nós não encontramos casas para mulheres, né? Ou com vagas femininas, casas de recuperação para mulheres, né? São todas masculinas. Sim. Então você vê exatamente como não tem, falta isso, essa rede de apoio. Exato. Né? Então isso falta na política pública da mulher, né? Então como que a gente vai romper essa questão dessa dependência química se a gente não tem um amparo na saúde, por exemplo, né? Então não adianta a gente tirar ela da questão da violência, sendo que ela está ali em outra vulnerabilidade, né? Então realmente é um trabalho em conjunto, né? Intersetorial. Sim. E essas mulheres que vivem, né, com os companheiros que são dependentes, né, e sofrem essa violência, como que a rede de proteção vai atuar nesses casos? Então, as mulheres que estão, né, com esses companheiros, é uma situação que elas enfrentam complexa e muito perigosa. Então, requer um atendimento, um acolhimento diferenciado também. Até porque elas têm essa dependência emocional e financeira. Então, a gente precisa entender, né, essa vulnerabilidade dela, respeitar, né, o que é uma decisão dela também, mas mostrar para ela outros direcionamentos também, né, que né, pode causar essa agressividade, né, essa questão também. Então, requer um atendimento de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, né, até mesmo jurídico, para que possa acolher ela de forma humanizada e direcionar ela para os... Porque tem isso, né? A mulher às vezes vai, faz a denúncia e daqui a pouco tá com o homem de novo, vai lá, faz a denúncia de novo, tá com o homem de novo, e vocês precisam acolher todas as vezes. Exatamente. E não começar a falar assim, voltou pro homem, você não entende tudo. Realmente, né? Isso a maioria dos casos acontece isso, muito, né? E aí o que acontece? De fato, a gente acaba criando, né, alguns julgamentos, até mesmo enquanto a gente é equipe, né, que é um trabalho enorme, a gente consegue impulsionar ela e aí daqui a pouco ela pega e volta. Então, mas de fato a gente acaba tirando essa ansiedade porque é uma decisão dela, né, é o sentimento dela também. E a gente também não quer nenhuma separação, a gente não quer nenhum conflito, a gente quer harmonia, quer relacionamentos saudáveis, né? Então, eu lembro que a gente também fez um trabalho significativo com o cartório, que é do GCRIM, que quando ela recebesse essa medida protetiva, né, a gente fazia esse acompanhamento através até mesmo da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal. E se caso ela desistisse, ele encaminhava para a gente novamente para ela ter o acompanhamento da psicóloga. Então, para fortalecer, olha, você quer realmente isso? Você não está sendo coagida, sabe, a retirar essa queixa? Porque às vezes ela se sente, ela depende dele financeiramente, ela não tem para onde ir, vou ter que voltar. E agora a lei ela avançou muito, né? Acho que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Porque tem amparo de aluguel social, tem amparo, por exemplo, de garantias no Cine, né, que é um órgão para balcão de emprego a nível nacional, garantia para que a mulher em violência doméstica, ela concorrendo com uma outra, ela tenha prioridade. Isso tudo para ela se fortalecer e falar, olha, tem saída. Né? Então, assim, por mais que a gente fale violência doméstica, a maioria pensa assim, daqui a pouco ela está de volta. Ou a gente acompanha os índices, né, de feminicídio, que são
são altíssimos ainda, com tantas ferramentas, mas a maioria acaba retirando, acaba desistindo porque é burocrático, é difícil para ela, mas tem que estar inserida nesses equipamentos, né, para ela se fortalecer. E é algo que a gente já percebe que já está avançando, né, Ludmila? Tempos atrás funcionava de uma forma, agora já está se tendo outras possibilidades, outros olhares. E aí, com isso, eu gostaria de que a gente pudesse falar um pouco sobre como hoje funciona a rede de proteção à mulher vítima de violência e qual é a importância do nosso olhar humanizado por essas mulheres que necessitam tanto de uma escuta, de um acolhimento e de um atendimento sem pré-julgamentos, né? Sim. Então, hoje nós temos, né, em Volta Redonda principalmente, tem o atendimento especializado, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Fica localizado na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Então, esse equipamento, ele é composto por uma equipe multidisciplinar, né, com assistente social, psicólogo e advogado, que faz o acolhimento, identifica qual que é a violência ali, né, perpetrada e faz os encaminhamentos devidos, né, e vai acompanhando ela ao longo disso. É importante a gente reforçar que a maioria acha que a mulher ela tem que acessar esse equipamento quando ela já tem um registro de ocorrência. Na verdade, não é necessário. Esse equipamento, na verdade, é para ela tirar as dúvidas dela, para ela ir lá, se fortalecer, ter a certeza do que ela quer realmente seguir com esse trâmite, né? Para ela chegar lá na delegacia e já falar, olha, eu quero a medida protetiva. Porque para não causar isso que a gente conversou, essa insegurança, né? Que naquele momento lá no calor, vai e faz o registro, daqui a pouco volta, já está tudo bem. Então esse equipamento é essencial para fortalecer ela nessa decisão. Temos o CREAS, né, que é o equipamento também que é de referência, né, especializado da assistência social. Esse equipamento ele vai cuidar da vulnerabilidade social e risco social dessa mulher e dos seus filhos. Então, no caso, por exemplo, que aqui está funcionando muito bem, por lei ela tem garantia do aluguel social. Então, ela foi ao CEAM, teve lá o acompanhamento, tem a medida protetiva, e aí ela está sem moradia. Ele morava em cima da casa da minha sogra, né? Então, a casa é um bem de família ali, né? Ela não tem para onde ir. Então, ela está em risco, em uma vulnerabilidade tremenda. Então, ela tem direito a aluguel social. E aí, o CEAM vai indicar para o CREAS, que, de acordo com a equipe técnica, vai ter avaliação e vai conceder esse aluguel social para ela. Antes a gente também não tinha isso, né? E era uma dificuldade imensa, que aí as mulheres acabavam voltando. Então isso é mais uma garantia, né, de direitos para ela. Temos também, né, na saúde, que é a questão do CAPS-AD, como a gente falou dessa questão da dependência química. Então isso é tanto para a vítima quanto para o agressor, né? Medidas protetivas de urgência. Essas medidas elas são expedidas, né, pelo judiciário. Aqui em Volta Redonda a gente tem um projeto Violeta, que funciona também muito bem. A mulher indo na delegacia, ela fazendo o registro de ocorrência, ela vai ser direcionada para esse projeto que acontece no GCRIM, com uma equipe lá, com psicólogo, assistente social, que acolhe ela também de forma humanizada, e essa medida sai em até 4 horas. Isso é lindo, gente, eu fico até emocionada, porque a gente já vivenciou situações em 2018 que esperava 48 horas. Então, para ela sair daquele ciclo, né, ela tomar a iniciativa, eu vou fazer o registro de ocorrência e pedir a medida, e voltar para casa e ficar esperando, olha a agonia dessa mulher. Então, a gente encaminhava ela para outros setores para ela ter segurança, e agora não, ela pode sair e ter essa medida expedida em até 4 horas. E era uma agonia e um risco também. Exato, né? Exato. Então, ela e o agressor, né, eles recebem essa comunicação em até 4 horas. A delegacia, né, especializada, que faz esse acolhimento, né, e faz esses direcionamentos também da mulher. Temos os abrigos e casas de passagem, que não sei se é de conhecimento de todos, mas o equipamento também essencial, né? Fica em um local sigiloso. Então, em caso de risco iminente de morte, a mulher pode ir até mesmo à delegacia 10 horas da noite,
né? Sai com a roupa do corpo, sofreu uma agressão horrível, vou lá, vou fazer um registro de ocorrência. Para onde que eu vou? Volto para casa? Não, ela tem esse abrigo que vai amparar ela e seus filhos, vai ficar em um local seguro e sigiloso e receber todo esse amparo, né, com a medida protetiva, com afastamento, e aí ela é um local temporário, né, mas seguro para ela e seus filhos. E a rede intersetorial, né, que acaba envolvendo saúde, né, acaba envolvendo também a questão da educação, com a questão de disponibilidade de matrícula, né, de transferência de matrícula, porque isso também é garantido na Lei Maria da Penha, para a transferência, para ela ficar mais perto e as crianças não ser penalizadas também na escola. Então, é um trabalho em rede. Essa é a rede de proteção da mulher. Excelente, perfeito. Ludmila, o que seria a assistência social jurídica extrajudicial e como que ela consegue contribuir para a prevenção desses conflitos? Então, a assistência social jurídica é um projeto fundamental na promoção e na garantia de direitos. Atualmente, hoje, ele funciona na Secretaria Municipal de Assistência Social, na proteção básica. Então, temos hoje 6 advogados que fazem um trabalho itinerante em todos os CRAs. Com isso, a gente promove uma mera consulta informativa, orientações jurídicas, né, extrajudiciais. Então, é importante a gente ressaltar que não fazemos nenhum processo, nada disso, e faz os encaminhamentos devidos, né? O nosso público-alvo são públicos em vulnerabilidade social. Então, que recebe todo esse direcionamento, até mesmo a mediação de conflitos, né? E a gente acaba dando acesso a esses direitos fundamentais para essa população. Nossa, que bacana esse programa. Não sabia que existia com tanta complexidade assim, para dar esse suporte para as pessoas. É muito bacana. E aí tem essa equipe que acolhe de forma humanizada, né? Tem muito carinho esses profissionais. Tenho muito orgulho de estar à frente desse projeto e faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Não tenho dúvida disso, com certeza. E como que o fortalecimento de vínculos familiares, né, e comunitário pode ajudar na superação dessas violências? Então, eu acho que é uma estratégia fundamental, né? Tanto na superação das diversas violências, não só na doméstica, mas como na violência urbana, institucional, que fortalece esse indivíduo, né, emocionalmente, para ele estar de novo na sociedade, né, para ele estar de uma forma também preventiva. Então, é uma estratégia fundamental esse fortalecimento, né, com a família, enfim. Como que o fortalecimento de vínculos, né, familiares e comunitário podem ajudar na superação dessas violências, né, que essas mulheres sofreram? Então, esse fortalecimento de vínculos é uma estratégia fundamental para essa superação, porque além disso pode ser também uma forma preventiva para diversas violências, não só a doméstica, mas como a violência urbana, como a violência institucional, para reconstruir essa mulher à sociedade, né, para ela ter acesso. Então, até mesmo para reconstruir a autoestima dela, reconstruir os acessos dos seus direitos. Então, isso eu acredito que seja uma estratégia fundamental na prevenção também dessas violências. Ludmila, quais são os principais direitos das mulheres, né, garantidos por lei nos casos da violência doméstica e familiar? Então, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Ela tem o direito da proteção, que é através da medida protetiva, né? Então, com o afastamento do agressor, a proibição de comunicação com a vítima e até mesmo de testemunhas de seus filhos pode ser estendido também. A questão também de apreensão de arma de fogo, que eu acho também que isso é importante a gente falar, que como nós informamos que não existe um perfil do agressor, então a mulher vítima, ela pode ser vítima até mesmo de um policial, que faz o uso da arma de fogo para trabalho, mas ele pode estar ali dentro de casa ameaçando ela. Então, se for de uma forma indevida, ele pode ter o porte de arma também apreendido, né? Temos também no direito de âmbito judicial, com atendimento prioritário, humanizado nas delegacias, né? Ela pode solicitar essa medida protetiva sem a solicitação ou com a ajuda de um advogado, ela que pode ir lá na delegacia e solicitar. Então, isso também é um direito dela.
né? E ter ela expedida em até 4 horas, isso também é a garantia agora de lei. Temos também no direito social e assistencial, que é esse trabalho humanizado, com assistente social, psicóloga, né, através de uma equipe multidisciplinar, com centros de casas-abrigo, casas de passagem. Também outras coisas também muito importantes que eu acho que eu já mencionei na questão da matrícula dos seus filhos. E na questão também trabalhista, que eu não sei se é de conhecimento de todos. Se a mulher ela estiver com a medida protetiva e não estiver bem psicologicamente, ela tem a garantia de lei de ter o afastamento da sua atividade sem perder o vínculo em até 6 meses. Então, isso também é uma garantia na Lei Maria da Penha. Nossa, que legal. Realmente ela fica protegida, assim, porque muitas vezes precisa... Você pensa em tudo isso, né? Antes de ir lá, você fica assim, mas e se acontecer isso? E se eu perder o emprego? Como é que eu sustento meus filhos? E vem um monte desses medos. Elas sabendo de tudo isso, elas têm mais coragem, né? De enfrentar. Sim. Ou se já não existe também um cenário de que ela já perdeu tudo em função desses conflitos e aí ela precisa de um tempo para se reestruturar. Sim, ela, a com família, certeza, os filhos. porque acaba abalando, né, muito emocional dela, né? Então, acabou de sofrer uma violência, o agressor tá preso, eu tenho que trabalhar amanhã, como é que eu vou deixar? Sim. Então, ela precisa realmente desse tempo para ela, né? Então, isso também é uma garantia de lei para que ela possa se afastar e não perder o vínculo, né? Trabalhista, ficar até mesmo 6 meses afastada. Certo. Ludmila, como é que essas mulheres conseguem buscar uma forma de ajuda segura e sigilosa, que elas consigam ser protegidas e consigam denunciar esses casos? Então, existem canais, né, de atendimento. Então, temos o Centro 180, que é um canal de nível nacional, né, que funciona no período de 24 horas, é sigiloso. Então, pode estar ligando e pedindo orientação, que eles têm uma equipe que vai direcionar, né, todos os serviços que eu já mencionei aqui e dar o direcionamento para ela. Tem o 190, que é da delegacia, não, que é da Polícia Militar, desculpa, e isso é em caso de extrema violência, né, em caso emergencial realmente. Então, também é sigiloso, né? A gente, acabando de identificar de uma violência, uma agressão, a gente pode ligar para o 190 e pedir essa ajuda. E também a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né? Que também pode colher essas denúncias. Então, esses seriam os principais canais que essa mulher poderia entrar em contato de forma protegida. Isso, 180 e 190. Isso. Os principais canais. Ótimo. Isso. Vou pedir para você deixar uma mensagem, né, para essas mulheres que estão vivendo essas relações abusivas e essa violência e ainda não conseguiram, né, ir atrás de ajuda. O que você deixaria de mensagem para elas? Então, eu vou deixar a mensagem que você não está sozinha, apesar de ser uma mensagem clichê que a gente sempre vê em campanhas, né? Mas eu acho que é a mensagem mais acolhedora que a gente passa, porque existe saída, existe caminho. Então, o que você está vivendo é real, né? O que você merece é viver uma vida com um relacionamento saudável. Não é culpa sua, que a maioria das mulheres acaba se culpabilizando. Então, procure ajuda, procure os serviços, né, que tem, ou até mesmo a sua rede de apoio, a rede de apoio familiar, né, que você tenha uma pessoa de confiança para você desabafar e pedir, né, um direcionamento. Então, você não está sozinha, você merece uma vida digna, com muito amor e ter um relacionamento saudável. Isso. Ludmila, muitíssimo obrigada por essa conversa tão importante, porque falar sobre o direito das mulheres é fortalecer vidas, né? Com certeza, e é um prazer, eu sinto um imenso prazer em falar isso, até mesmo da experiência que eu já vivi, né? E a gente precisa realmente desses momentos, né? Pra gente sempre estar falando e mostrar os caminhos, né, que são possíveis para romper essa violência. Obrigada pela oportunidade. Ludmila, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. A conversa foi muito enriquecedora. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio. Pode ser um canal de informação e de apoio para muitas pessoas. Continue com a gente aqui no Circuito pela Vida. Até o próximo episódio.